Boa tarde, gente. E aí, tudo bem? Estamos aqui começando mais um História Viva. O História Viva é um programa de parceria com a Agência Tambor e a Associação Nacional de História, Seção Maranhão. O programa também faz parte de um projeto de extensão da Universidade Estadual do Maranhão, que busca contribuir para a formação educacional, cidadã e democrática, a partir da divulgação científica da história e das ciências humanas. Por isso, daqui a pouco, a gente vai disponibilizar um formulário para quem quiser solicitar o seu certificado de ouvinte, né? Quem vai acompanhar o nosso bate-papo aqui ao vivo. E também estamos aqui justamente com o auxílio do nosso bolsista, que é o Carlos, que está ajudando aqui na nossa transmissão. Ele que cuida dos certificados, também organiza o programa junto com a gestão da Ampul Maranhão. Eu sou a Raíssa Cirino, sou a atual diretora da Ampul Maranhão, Gestão Esperança na Luta, e estarei aqui com vocês nesse programa História Viva deste sábado, dia 1 de junho de 2024, cuja temática é Colum e UFMA nas Olimpíadas de História ONHB. Para o debate de hoje, nós recebemos os professores Paulo Sérgio Castro Pereira, Raimundo Inácio Souza Araújo, Tiago Lima dos Santos e Marisa Helena de Campos. São todos meus colegas agora no Colum e a professora Marisa trabalha na UFMA. Eu vou apresentar cada um, tá? Para a gente entender, né, mais ou menos como é que a gente vai organizar esse bate-papo e também para vocês conhecerem um pouco mais desses nossos participantes. O professor Paulo Sérgio é mestre em Ciências Sociais pela UFMA, tem licenciatura em Letras também pela Federal do Maranhão e licenciatura plena em História também pela UFMA. Atualmente é professor do Colum, também é consultor pedagógico do Educar, capacitações e projetos pedagógicos e tem experiências nas áreas de História, com ênfase em História do Brasil, Colônia e Educação à Distância. O professor Raimundo Inácio, que está aqui com a gente também, é doutor em História pelo Programa de Pós-Graduação em História da Federal de Pernambuco, também tem licenciatura em História e mestrado em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Maranhão. Atualmente é professor da Educação Básica, Técnica e Tecnológica no Colum, e tem experiências nas áreas de História e Antropologia, atuando principalmente nos temas de História do Maranhão e religiosidades. Também é membro dos grupos de pesquisa Religião e Cultura Popular, História, Religião e Cultura Material, e Interpretação do Tempo, Ensino, Memória, Narrativa e Política, e também está atuando como docente do Prof. História da UFMA. Já o professor Tiago é graduado em História pela UFMA, mestre em Ciências Sociais e doutor em Ciências Sociais, ambos pela UFMA. É professor do Colum e também já atuou no Prof. História, né, o mestrado profissional em ensino de História da UFMA, e possui experiência nas áreas de História, Antropologia e ensino de História. Já a professora Marise, que vai comandar o bate-papo hoje, é professora associada do Departamento de História da Federal do Maranhão e também atua no Prof. História. Possui graduação na Universidade de Mogi das Cruzes, né, licenciatura em História, mestrado em História Social e doutorado em História Econômica pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Em 2017, atuou como investigadora visitante no Centro de Humanidades da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e da Universidade dos Açores, no qual, desde 2020, passou também a integrar o corpo de investigadores colaboradores vinculada ao grupo de investigação Dinâmicas Sociais, Econômicas e Políticas. Em 2022, também desenvolveu a pesquisa Mulheres no Santo Ofício, Elementos para a Compreensão do Trabalho Feminino nos séculos XVI e XVIII em Lisboa. E também integra o projeto internacional Transcrever os Processos da Inquisição Portuguesa. E tem como áreas de atuação, principalmente, História das Mulheres, História da Inquisição e Ensino de História. Sejam muito bem-vindos, companheiros e companheira Marise, e a gente agradece muito o aceite desse nosso convite. Tá? E agora eu passo a palavra, então, para a nossa mediadora de hoje, a professora Marise. Muito bem, eu gostaria de começar agradecendo essa oportunidade desse programa tão importante para nós, né, na área, no âmbito da história,
Então, gostaria de agradecer e parabenizar a Ampu Maranhão, te agradecer, Raíssa, também por ter nos dado essa oportunidade de falar de um assunto tão importante como o que trazemos hoje. Gostaria também de saudar todos os meus colegas que estão aqui, além de pessoas que eu admiro muito, são profissionais com quem eu aprendo constantemente. E, por fim, antes de começar as minhas perguntas, gostaria de saudar também os estudantes que estão aqui, os estudantes de História, os estudantes da cadeira Ensinar e Aprender História, que estão como co-orientadores das equipes Colum, também os estudantes do Panfora História Presidente Vargas, com quem eu estive até a semana passada, e os estudantes do Panfora História de Urbano Santos, com quem eu estou agora. Eu gostaria de começar fazendo uma pergunta, né, nessa nossa reflexão sobre a participação do Colum e da UFMA na Olimpíada Nacional de História do Brasil. Eu gostaria de começar, né, essa pergunta para o professor Paulo Sérgio, essa rodada de perguntas para o professor Paulo Sérgio, diretor do Colum, né, professor de História. Como, professor Paulo Sérgio, você vê essa parceria da disciplina Ensinar e Aprender História e a participação dos estudantes do Colum, né? Como é que essa parceria ela se apresenta para você, né? Já que você também é gestor do colégio universitário, esse espaço também, né, como colégio de aplicação, tão importante para nós, para que a gente realmente entenda o que é a educação básica. Mas a minha pergunta é, mais especificamente, como você vê essa parceria do curso de História, da graduação dessa disciplina, com as equipes, com os professores orientadores, no sentido de orientação das equipes participantes da 16ª ONHB. Então, boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, professora Marise, quem eu tive o prazer de ser aluno também, né? O professor Inácio, o professor Tiago, a professora Raíssa, nossa neocompanheira no Colum, né? Aos alunos de Urbano Santos, com quem eu estive também semana passada, encerrei a disciplina semana passada, enfim, a todos os ouvintes, né? Também gostaria inicialmente de agradecer a Raíssa pela iniciativa de ter nos convidado a participar do programa de hoje, né? Que é mais um espaço para se discutir a questão da história, de modo muito particular, né? Como ela tem sido organizada e pensada a partir da Ampu Maranhão, né? Eu estou um pouco afastado, mas no comecinho da Ampu eu era da diretoria, então fazia parte do movimento e fico feliz que tenha crescido, né? E se expandido para esses campos todos que hoje ela tem atingido, né? E a UEMA que abraçou com grandeza o movimento e, acima de tudo, fazer este programa, né? Inicialmente, professora Marisa, eu gostaria também de agradecer ao professor Inácio, que lhe procurou para poder fazer a parceria, né? O professor Inácio já vem há bastante tempo trabalhando com a questão das Olimpíadas Nacional de História. Eu lá no comecinho tive umas 5 ou 6 participações, depois eu, por conta de outras atividades, acabei deixando, né? E agora nós retornamos com força total, porque nós estamos com os 4 professores com equipes inscritas. Vejo essa parceria como um momento de maturidade, né? Veio nos ajudar a crescer na Olimpíada, né? Nos ajudar a compartilhar e, acima de tudo, a compreender que não se faz educação superior sem uma parceria com a educação básica. Eu acho que isso aí é o principal de tudo. Os nossos alunos que estão auxiliando, professores que estão auxiliando nossos alunos, tenho certeza, vão sair dessa experiência enriquecidos por conta de que eles estão vendo o chão da escola, como é que ele funciona, né? Como é que os alunos atuam, como é que eles fazem, as preocupações dos alunos, enfim, eles estão vivendo o ato, né, de fazer e de compreender o ensino e a aprendizagem. Acima de tudo, contribuindo com os nossos alunos a partir das pesquisas, né? A Olimpíada, ela requer muitas pesquisas, muitas buscas de texto, muitas buscas de materiais, e eles têm sido para a gente, principalmente para mim, eu digo de modo muito particular a mim, né, que
por conta da gestão, às vezes falho no acompanhamento das equipes, tem sido de uma valia muito grande. Eu acho que é uma parceria que deve permanecer por longos anos, assim espero que a senhora continue na disciplina para poder incentivar os alunos e nos auxiliar nesse processo de trabalho, e o resultado a gente já está vendo, né? Nós estamos na segunda etapa e nenhuma equipe do Colum foi eliminada. Outra questão é a quantidade de alunos do Colum envolvidos este ano nas Olimpíadas de História. Então, essa parceria ela vem enriquecer o trabalho, ela vem estreitar as relações entre graduação e ensino básico, e eu acho que a gente já sai ganhando, né? A experiência para todos tem sido enriquecedora, que é o principal de tudo, né? É o aprender, é o fazer aprender, é o querer aprender, né? Se vamos até a final, eu acho que nós já chegamos a ela, porque nós já conseguimos uma parceria de uma validade muito grande. Então, quero externar os meus agradecimentos aos seus alunos que aceitaram a proposta, que têm trabalhado de forma bem afínua no projeto, né? E a parceria dos colegas do Colum. No Colum, eu digo que a gente tem uma equipe de história que sempre se ajuda na hora que precisa, na hora que necessita, nunca deixamos um na mão, estamos sempre auxiliando um ao outro, e eu vejo que isso é o que é importante, porque só se faz ensino se tem uma coletividade capaz de contribuir de forma coletiva para o crescimento. Então, é assim que eu vejo essa parceria, professora. Nossa, muito obrigada, professor Paulo Sérgio, isso só me anima ainda mais, tenho certeza também que os graduandos e graduandas, né, que estão nessa, como eu digo, nessa aventura revolucionária que é a UNHB. Agora, só uma correção, fui eu que fui atrás de professor Inácio, por favor, deixa a gente entrar nessa esfera tão incrível, porque Inácio me apresentou a UNHB, e eu me sinto verdadeiramente saindo de um sono profundo. A UNHB, né, com tudo que Inácio me apresentou, e aí depois, né, eu pedi a ele, nossa, eu preciso, né, me aproximar mais, e essa disciplina ela começa no período passado e ganha mais volume nesse período agora de 2024.1, mas eu só posso agradecer ao Colum, e você tem toda a razão em dizer que há uma equipe de professores de história no Colum que é incrível. Agora, há uma equipe de estudantes no Colum que nos ensinam e tem nos ensinado muito. Parabéns a vocês. E nessa continuidade, eu gostaria, né, fazer esse gancho e conversar um pouquinho com o professor Inácio, no sentido da gente pensar e que você falasse um pouco para nós sobre o impacto da participação do Colum ao longo desses anos na Olimpíada de História do Brasil, porque esse é o primeiro ano que nós estamos participando com vocês, mas você já vem de uma longa tradição do Colum participando na Olimpíada. Então, eu gostaria que você falasse um pouco desse impacto, né, da participação do Colum ao longo desses anos na Olimpíada de História do Brasil. E, assim, que resultado, né, você já pode verificar depois desses anos todos, né, de participação na Olimpíada, do Colum na Olimpíada? Ok, obrigado, Marise, pela pergunta. Boa noite aqui aos meus queridos amigos, Raíssa, Tiago, Paulo Sérgio, professora Marise, colegas aqui da universidade e parceiros nessa jornada aqui de preparação para a Olimpíada de História. Boa noite, boa tarde também, né? Uma saudação a todos os colegas, a todas as pessoas que nos acompanham agora ao vivo e também aqueles que vão nos acompanhar aí posteriormente, né? Pelo site, né? Pela gravação dessa sessão. Marisa, eu acredito que assim, um dos saldos, né, dessa participação nossa da Olimpíada, primeiro quero fazer um reconhecimento aqui ao trabalho do professor Joan, que foi um grande divulgador das Olimpíadas de História, né? Lembrado até hoje de quando eu comecei a participar na Olimpíada de História,
ele sempre foi muito mencionado como um grande incentivador no IFMA da participação dos estudantes, levou alunos para várias vezes para a final, ganhou medalha, e hoje em dia a gente tem um prêmio, que é o Prêmio João Botelho, que é destinado para o professor ou a professora que inscreve mais equipes no torneio. Então, esse bastão aí vem sendo passado, né, por diferentes colegas, professores, e é uma satisfação colaborar com esse movimento, o movimento da Olimpíada no colégio universitário. Para o Colum, nesses anos de participação em que tivemos o professor Paulo Sérgio, que participou anteriormente, tivemos o professor Luiz Alberto, saudoso Luiz Alberto, já falecido, que também participou e levou alunos para a final. Nós tivemos muitos resultados positivos. Os alunos, em geral, e às vezes até mesmo alguns colegas, têm a expectativa de que a participação na Olimpíada, o resultado dela seja a conquista de medalhas, ou se destacar como melhores equipes, né? Claro que é uma competição e essa ideia de conquista e de medalhas faz parte do objetivo. Ninguém vai dizer que não, a gente quer isso sim, né? Essa conquista de medalhas e esse destaque. Mas eu vejo que o maior destaque que a gente tem, a maior conquista, é o fato da gente ter um modelo diferente de aprendizagem histórica em funcionamento na escola, a partir dessas experiências, né? Não é, muitas vezes, o que os alunos buscam. Muitas vezes eles participam da Olimpíada pensando na viagem, na experiência da viagem, na emoção da viagem. Só que o que eles não sabem, e espero que nenhum esteja assistindo e nem vá assistir essa live, mas o que eles não sabem é que a gente não está tão interessado na viagem. A gente está muito mais interessado no impacto que essa competição, que na verdade é uma metodologia de aprendizagem, vai ter sobre eles. Muitos deles participam do torneio sem se identificar inicialmente com a disciplina, mas ao longo do processo se apaixonam, como nós nos apaixonamos pela disciplina de História, à medida que conhecemos mais profundamente o seu funcionamento. É isso que a gente espera e é isso que a gente tem visto acontecer nesses anos. Vários alunos, mesmo aqueles que não tinham afinidade com a disciplina, passam a vê-la de outra forma, não mais como uma matéria de decoreba, de memorização, de nomes de pessoas importantes, mas uma disciplina que discute cultura popular, alimentação, mídia, que busca a história em todos os seus aspectos, no cotidiano, na sua vivência, que entende que a história é uma forma de pensar que agrega muito à nossa experiência, a experiência humana. Então, eu acredito que mais do que a participação nas finais, o grande impacto que a gente vê na escola e que a gente busca é exatamente isso, o fortalecimento dessa experiência de aprendizagem diferenciada que é a Olimpíada de História. Nossa, é incrível, né, Inácio? Porque são muitos os aprendizados com a UNHB, né? Depois acho que a gente pode até falar um pouco mais sobre isso, mas pegando também, né, essa linha de pensamento que você já nos traz, eu queria agora dialogar com o Tiago, né, que é também uma inspiração de professor para nós, né? É incrível a forma como o Tiago ele transita pela sala de aula com os estudantes. E aí, Tiago, o que eu queria assim que você abordasse, né? Como se dá o aprendizado com a UNHB? Como se dá o aprendizado de história com a UNHB, né? E que tipo de aprendizado é esse? Acho que Inácio ele toca um pouco isso no final da fala dele, mas eu queria ouvir de você, né? Como se dá esse aprendizado a partir da UNHB? Já que isso também é falado, mas não é tão explicitado. Boa noite, melhor, boa tarde, né, a todos e a todas. Eu, antes de fazer qualquer comentário, eu queria
manifestar aqui a minha honra em estar somando esforços nessa equipe, né, participar dessa empreitada, que não é unicamente a ação da ONHB em si, mas também a colaboração fundamental que a professora Marise vem trazendo junto do Colo 1 com os alunos da graduação, que eu acredito que é uma, não sei se é uma experiência ímpar no Brasil, não posso afirmar isso, mas é uma experiência ímpar aqui no Maranhão, e eu fico muito honrado, né, de fazer parte, porque eu, desde que eu entrei na escola, eu não havia ainda inscrito equipes, né, orientado a equipes. Na verdade, por conta de outros projetos, acabava ficando sem tempo para fazer e acabava ajudando ali as equipes que estavam sob a supervisão do Inácio, né? Os meninos me procuravam, iam lá na sala do laboratório, e aí aquilo vai acabando, acaba que contagia a gente, né? E eu acho que o aprendizado, ele parte daí, dessa coisa do contágio, né? Tem uma energia boa que circula e que vai contagiando as pessoas, né? Não é à toa que esse ano estamos com 31 equipes inscritas, né? Então temos 90 e tantos estudantes do ensino fundamental e do médio, temos aí mais 30 e tantos estudantes da graduação, né? 5 professores envolvidos nisso, então a gente tem uma equipe de qualidade, uma equipe de peso, né? E é impossível que você observe todo o processo acontecer e você não se sinta contagiado. Porque a questão não é a competição, né? A competição eu acho que, apesar das críticas de alguns colegas dentro dessa lógica do aprendizado por conta da competição, eu acho que a competição passa ao largo. A competição, essa coisa da pontuação e ali daquela disputa, é o motor que faz a coisa acontecer, né? E que empurra esses meninos para a experiência. E eu vivo falando para eles, gente, o que ensina efetivamente, a gente aprende com a experiência. Experiência tem erros, experiências têm acertos, mas, fundamentalmente, o que ensina é a experiência. Então, vocês precisam se lançar nesse processo. E aí, o que eu vejo, diferente da sala de aula, por exemplo, é que, embora isso possa ser reproduzido na sala de aula, e a gente consegue fazer isso na sala de aula, mas como é que o conhecimento ele vai sendo produzido a partir do debate, da circularidade, da horizontalidade. Assim, eu não estou ali na cátedra, eu não estou ali no palanque falando para pessoas que não conhecem, eu estou ali circulando na sala, eu estou ouvindo, eu estou comentando, eu estou estimulando. Aqui e acolá aparece um estudante, professor, qual é a resposta dessa questão aqui? Né? Eu disse, qual é a que você eliminou? Então a gente vai ali instigando, né? A gente está nesse processo de fazê-los refletir. E isso vai gerando a produção do conhecimento em todos os níveis, né? Porque não é só essa coisa de você comunicar algo que você sabe. Porque eu lembro de uma das coisas que a gente, nas primeiras reuniões que a gente tivemos, que o Inácio falou para os meninos, assim, olha, nós não sabemos o gabarito, nós não sabemos as questões que irão vir, nós não sabemos a abordagem, né? Tudo é muito novo para a gente, então a gente está aqui para somar. Né? Então, o que a Olimpíada traz para a gente é essa perspectiva do engajamento, né? Essa perspectiva de que os alunos realmente se engajam, aí você vai vendo aquela energia, e aí você estimula e acaba sendo estimulado, e esse processo vai se retroalimentando, e quando a gente vê, o tempo está passando, né? E você vê o quanto eles estão ali engajados. E aí eu vejo que o resultado é sempre positivo. Né? Uma aprendizagem histórica, uma aprendizagem significativa, sempre positiva. Porque, eu volto para o começo da minha fala, não é a competição, mas é o impacto que isso deixa.
na vida do estudante, mesmo que ele possa ter ficado ali na primeira etapa, mas com certeza houve um impacto positivo para ele, né? Para ele pelo menos perceber que a gente pode aprender história de outra maneira. E isso eles acabam disseminando, né? E eu acho isso, eu acho que isso é o ponto fundamental que a gente precisa estimular enquanto professor de história. Que maravilha, Tiago, é isso mesmo. Eu também, nesse percurso, ainda que breve, não é? Na UNHB, já consigo me sentir absolutamente revigorada no sentido do ensino e aprendizagem de história, e muito, como você falou, por essa troca, né? Por essa troca que nós temos com os estudantes, que quebra também aquele paradigma do professor que está ali laureado com todo o saber, né? E o ensino de história tão chato, tão imóvel, e que, na verdade, não é, né, o ensino de história. E aí eu queria também voltar com o professor Paulo Sérgio, porque, assim, é surpreendente, né? Nós temos, nesse ano, 31 equipes do Colum inscritas para participar da UNHB, e, assim, nós já estamos caminhando para a quarta fase, e até aqui nós não tivemos nenhuma baixa, né, das equipes. E isso tem um grande significado também, que é a própria qualidade do ensino, eu penso. Mas o que eu queria também te ouvir mais, Paulo, na sua concepção como gestor do Colum, o que significa para o Colum participar da Olimpíada com 31 equipes inscritas? Então, Marise, Tiago vive me perturbando toda segunda-feira. Eita, Paulo, tu tem que falar com a Azul para poder fretar um avião para levar tanta gente a Campinas, né? Mas, antes de mais nada, eu vejo, assim, que a história tem desenvolvido um ensino significativo, né? Porque a gente faz a propaganda, mas os alunos vão em busca, são eles que dizem que querem fazer as suas inscrições, são eles que dizem que querem fazer suas equipes, e, na realidade, essa é uma característica do aluno do Colum. O aluno do Colum adora projetos, adora participar das atividades que envolvam pesquisa, que envolvam busca de novos conhecimentos, entendeu? É uma característica. Os nossos projetos geralmente são assim grandiosos. Por exemplo, no CICEA, que é o Seminário das Escolas de Aplicação do Brasil todos, nós somos a única escola que leva alunos. Os professores fazem seus trabalhos e os alunos apresentam. Agora, no CICEA por exemplo, de Belém, que ocorreu no ano passado, nós levamos 31 trabalhos que foram apresentados pelos nossos alunos e que as outras escolas não fizeram. Então, nossos alunos já têm essa expertise em relação a desenvolvimento de trabalho. Agora, me surpreendeu este ano o número de equipes inscritas, né? 31. Eu acho que Inácio, desta vez, vai ganhar o prêmio lá do professor João Botelho, por conta ele já está triste, não vai ganhar, já sacudiu a cabeça, né? Não teve o maior número de equipes. Mas nos surpreende, porque nós temos uma escola que tem 700 alunos, 710 alunos, uns são de enfermagem, e então, se tirar isso, nós ficamos com 600 e poucos alunos, e você vai ter 93 alunos inscritos na Olimpíada. Então, é um quantitativo muito grande, se nós pensarmos no cômputo geral dos nossos alunos. Para nós é uma alegria muito grande, porque muita gente se reclama, né, que depois da pandemia os alunos voltaram mais morosos, mais isso, mais aquilo, mas os nossos alunos, sempre que a gente provoca, eles estão respondendo, e dessa vez uma resposta extremamente positiva, extremamente desafiadora para cada um de nós, né? Porque se este ano nós tivemos esse número, a expectativa é que no próximo ano outros queiram fazer, queiram participar, pela dinâmica como tem sido conduzido o trabalho, pela forma como tem sido o envolvimento do trabalho. Creio eu que no próximo ano o número é bem maior de equipes se inscrevendo, né? Então, é um desafio, mas ao mesmo tempo é uma alegria muito grande para nós, enquanto professores de história, enquanto gestores, né? Pensarmos que isso só é possível
porque o nosso quadro de professores se engaja nas atividades e desenvolve as atividades. Não é porque é Paulo que é o gestor, não, é porque nós temos uma equipe de professores que é qualificada e que está sempre se desafiando a fazer mais. Isso que é o importante, que é o agradável de gestar uma escola como Colum e fazer parte do quadro de professores de uma escola como essa, entendeu? Enfrentar os desafios, né? Dizem que quem está na chuva é para se molhar, então vamos nos molhar e nos molhar bem molhado com mais equipes no próximo ano. Ai, que vontade de ir para o Colum. Quando eu tiver edital, eu acho que eu vou me candidatar. Sério, que coisa incrível. E nesse sentido, eu acho que a provocação, não é? Mas só bons professores conseguem provocar. E mais uma vez, eu digo, estão de parabéns. E aí, Inácio, você como, né, um precursor desse movimento todo no Colum, porque muitas pessoas que estão aqui estão tendo contato com isso da UNHB pela primeira vez, né? Como eu, até pouco tempo atrás, não imaginava esse mundo incrível que a UNHB ela nos traz no campo do ensino e aprendizagem de história. Então, eu queria que você falasse, né? Afinal, o que é a ONHB? O que é essa Olimpíada? Para quem nunca ouviu falar dela, ou que está iniciando, ou que, sei lá, viu em algum lugar e tal, mas o que é a ONHB? Marise, ótima pergunta, porque é muito frequente a gente falar sobre a Olimpíada e a gente ouvir colegas que dizem, mas tem Olimpíada de História? Então eu só sabia da Olimpíada de Matemática. Muita gente já conhece, mas ainda assim tem muitos colegas que não têm conhecimento da existência dessa competição, que já está no seu 16º ano, né? 16 anos já de ONHB. Ela é uma competição organizada pela Unicamp, já desde esses anos que eu mencionei, e ela surgiu no contexto dos editais de Olimpíadas Científicas, né, para a educação básica. Foi feito um desafio para as professoras Cristina Meneghello e Alessandra Pedro, se elas teriam como fazer uma Olimpíada de História. Inicialmente, elas acharam que isso era impossível, porque, segundo elas, né, não teria como você adequar o conhecimento histórico a uma lógica de certo e errado. A ideia de, tem uma verdade, tem uma mentira. Então, inicialmente, elas se afastaram dessa possibilidade, mas depois elas foram provocadas por um físico, inclusive, que também discutia a questão do tempo, e pela provocação desse colega de departamento, né, colega de departamento próximo, elas decidiram que era sim viável fazer, desde que houvesse uma adaptação na metodologia, não mais no estilo certo e errado, mas a partir dos fundamentos da ciência histórica, que trabalha não com a ideia de verdade e mentira, mas com a ideia de aproximações sucessivas em relação a uma, digamos, verdade provisória. E elas fizeram isso de uma maneira assim interessantíssima, com tarefas que levam ao exercício do ofício do historiador, de leitura visual, de interpretação de texto, de decifração de manuscritos antigos, e também através de uma lógica de questões em que você tem 4 alternativas, mas apenas uma é errada, 3 são corretas. Você vai ter que, entre as corretas, escolher aquela que é mais profunda. E isso, para os alunos, é uma experiência diferente, uma experiência de gradação, né? E não de simplesmente descartar ou procurar pegadinhas. É uma experiência muito diferente do que eles têm, por exemplo, no Enem, e que, inclusive, os capacita para um desempenho melhor nesses testes de larga escala, nesses outros modelos, porque é uma experiência mais profunda de escolha. Então, para os colegas que não conhecem, essa competição, nesses moldes, as inscrições acontecem aí nos primeiros meses do ano. Nesse ano, nós tivemos um diferencial muito grande, que foi a gratuidade para a escola pública. A escola pública não pagou inscrição. Até o ano passado pagava, com um valor menor, mas pagava.
Então, nós temos aí os primeiros meses para a realização das inscrições. Um professor pode orientar quantas equipes quiser, quantas ele der conta de orientar, né? E a partir do início da competição, nós temos 6 semanas em que os alunos recebem questões online de múltipla escolha e uma tarefa. A participação é coletiva, são 3 alunos e um professor, e os 4 compõem a equipe. Então, não tem a ideia de que só o aluno vai fazer a prova. Não, é esperado que o professor compartilhe com esse grupo as suas percepções, o seu entendimento, embora ninguém tenha o gabarito da prova. A gente não tem o gabarito, né? Então, a gente vai ali, como o Thiago falou, numa relação de horizontalidade, a gente vai compartilhar com os alunos o que a gente pensa, o que a gente acha, vai sugerir materiais e, na medida do possível, a gente vai fazer com que eles caminhem por conta própria. A gente vai ficar mesmo na retaguarda. Então, para os colegas que eventualmente não conhecem ainda, ou para aqueles que até conhecem, mas pensam assim, mas é uma Olimpíada, com certeza só participam os alunos que são feras, só os que são, né, muito bons em história, a gente faz aqui esse convite, né? Essa Olimpíada funciona de maneira diferente. Ela é feita não com o conhecimento pregresso, com aquilo que você já sabe, mas com o conhecimento que você vai construir a partir do momento em que ela começa. Então, não tem nenhum tipo de restrição a trabalhar. Vou trabalhar com o aluno do 8º ano que ainda não viu esse conteúdo, não tem problema, porque a gente vai ver a partir dos documentos que a Olimpíada vai oferecendo. Então, essa é uma primeira modalidade de participação, a Olimpíada de História no primeiro semestre. Se você que não se inscreveu na UNHB, mas sentiu vontade, né, de participar, agora mesmo na última terça-feira a gente estava lá no Colum, naquela realização das tarefas, na quinta-feira, aliás, passada, e veio um aluno, achei muito interessante, ele veio e disse assim, tio, ainda quero participar, posso me inscrever? Eu disse, agora infelizmente não dá mais, já passou. Mas no segundo semestre, para quem não pôde participar, tem a Olimpíada Aberta, que é a mesma competição, nos mesmos moldes, mas todo mundo pode participar. Chama o namorado, a namorada, o cunhado, o tio, quem já saiu do ensino médio e sente saudade, vai lá e se inscreve. É a mesma competição, só que de forma mais resumida e mais aberta. E ainda assim, se você não puder participar da Olimpíada Aberta, todas as provas da Olimpíada estão disponíveis, todo mundo pode acessar. Tem documentos interessantíssimos, então você pode baixar, consultar. Eu uso muito nas minhas aulas os documentos da Olimpíada. Então você pode participar na Olimpíada, no seu formato tradicional, pode participar da Olimpíada Aberta, né, numa versão mais, digamos assim, light, ou você pode utilizar os materiais que a Olimpíada vem produzindo ao longo desses anos, né? Vale muito a pena. Que interessante, Inácio, que interessante mesmo isso, né? Esse novo mundo que se descortina para nós a partir da Olimpíada de História do Brasil. Que ótima sua fala, porque eu acredito que muitas pessoas que estão aqui ou estarão em outro momento também vão conhecer, não é, essa Olimpíada e tudo que ela traz, não é, no sentido de ensino e aprendizagem de história e tudo mais que a gente sempre fala, né, quebra de paradigmas, o envolvimento dos estudantes com os professores, o envolvimento dos professores com os estudantes no sentido de refletir sobre as questões. E teve uma coisa que você falou que me chamou muita atenção, que você traz algumas questões da UNHB para a sua sala de aula. E aí eu queria passar essa bola para Thiago. Thiago, você acha que, né, nós como professores, né, podemos trazer a UNHB, é possível a gente trazer elementos da Olimpíada para dentro da nossa sala de aula? Eu acredito que essa seja uma pergunta que também fica como recomendação, né, para os colegas que ainda não tiveram contato com a Olimpíada de História, que sigam aí as indicações do Inácio, né, porque
você tem ali as provas anteriores, você tem o site que você consegue acessar. Então, não só é possível, como é necessário, né? Eu acredito que a Olimpíada de História ela traz uma quebra de paradigma que ela precisa ser reproduzida em sala. Eu já realizei essa modalidade com alguns estudantes na época da pandemia, com turmas do 9º ano, fiz uma pequena Olimpíada com eles, usando o Google Forms, e para minha grata surpresa, no começo desse ano, esses estudantes hoje estão no 3º ano e estavam comentando ali pelo pátio, pelo corredor da escola, que na época lá da pandemia a gente fez uma Olimpíada com o Thiago, foram assim, umas perguntas super difíceis, mas que aí ele ia ali, aqui e acolá, dando uma dica, a gente foi solucionando, e alguns deles, inclusive, ainda lembrava das perguntas, né? Então, de alguma forma, como eu falei, isso impacta positivamente, né? Então, eu acredito que não só é possível, como necessário fazer isso, porque senão o ensino de história se torna aquela coisa repetitiva. E não é isso que a gente quer que os nossos estudantes eles produzam, né? Você lançar um desafio em sala de aula, você levar um material, um conteúdo e jogar isso ali para que eles debatam, você estimule a circularidade, o resultado é muito positivo, assim, não só do ponto de vista de você, no final do dia, dizer assim, poxa, ficou legal, os meninos se engajaram, né? Assim, minha aula deu certo, não é isso, né? É no sentido de que realmente você viu que eles se motivaram para fazer a coisa funcionar. E eu penso que a nossa ação aqui dentro da escola não se restringe unicamente a essas 31 equipes que estão inscritas, porque a gente tem alunos de todas as séries do 8º, do 9º, do fundamental, e do 1º ao 3º ano do ensino médio. Então, isso está circulando ali, né? Eu estou lembrando aqui que na semana passada, a professora Ludmila, que é coordenadora do ensino médio, assim, a gente tem que criar um departamento só de Olimpíada agora, né? Porque toda hora aparece aluno perguntando sobre quais as Olimpíadas que estão acontecendo, como é que eles podem se inscrever, né? Então a gente vê como isso acaba impactando positivamente. Então eu penso que a gente precisa não só trazer as questões, mas trazer essa metodologia, né, do uso de imagens, da interpretação, de pedir para eles dizerem o que eles estão vendo, o que eles estão entendendo de textos, vídeos, de áudios. Os meninos logo no começo viraram e perguntaram, professor, o que a gente estuda para a Olimpíada de História? Eu disse, nada, vai ver atualidade, reportagem, porque a Olimpíada de História ela não vem com essa coisa de dizer assim, estudem aí o conteúdo de colônia. A gente não sabe o que vai cair, e quando cai uma pergunta falando sobre colônia, está falando sobre a nossa realidade, né? Então é importante a gente mostrar que há uma outra forma de aprender história, de ensinar história, e mostrar os impactos positivos disso na vida dos nossos estudantes. Nossa, que coisa, não é? Como a UNHB, ela mexe com estruturas congeladas, com estruturas que há tanto tempo elas estavam ali emolduradas, sem crítica, né? E nesse sentido, eu fico pensando, né, como a partir do Colum e essa participação que já vem nesses anos todos, né, muito puxada, incentivada pelo Inácio, mas aí eu queria também pensar com o Paulo, né, Paulo? O Colum, ele é uma escola pública e uma escola do Nordeste, e nós sabemos que no nosso país nós temos um olhar para o Nordeste muito fruto, né, de um olhar que durante tanto tempo na historiografia minimizou, né, a potência do nordestino. Então, como é que a gente pode pensar, como é que você poderia trazer essa reflexão para a gente, como o Colum, como uma escola pública e uma escola nordestina, ela quebra esse paradigma, né,
de que aqui no Nordeste nós não temos escola de qualidade, não temos estudantes de qualidade. Como o Colum ele vem e coloca isso por terra? Bem, Marise, entendo eu que a escola pública, durante muito tempo, embora sucateada, né, ela detém a melhor mão de obra, tá certo? Os melhores profissionais geralmente estão na escola pública. Os alunos da escola pública não têm nada que o desqualifique em relação aos alunos da escola privada. O que eles precisam ser incentivados, o que eles precisam ser motivados, desafiados mesmo a superar a sua própria condição. Eu costumo muito dizer que, se hoje sou diretor do Colum, eu nunca passei por uma escola que não fosse pública enquanto estudante. Eu fui aluno de escola pública desde, digamos assim, da alfabetização da cartilha de ABC, lá no interior, digamos assim, no tempo da lamparina. Dona Maria dava aula para a gente, era uma sala multisseriada, né? E a gente aprendia com os alunos que estavam na quarta série. E depois eu fui minha vida toda pela escola pública, mas tive a oportunidade na escola pública de ter professores de excelente qualidade que incentivavam a participação, que incentivavam a busca pelo saber. Então, eu entendo que o Colum tem esse diferencial, é uma escola em que nós não ficamos quietos diante dos desafios que a vida oferece, nós não ficamos quietos diante da qualificação que, às vezes, como você mesmo colocou, de sermos nordestino e de termos, digamos assim, índices, infelizmente, de DH baixo, mas isso não significa dizer que nós não tenhamos qualidade nos nossos alunos, não temos qualidade nos nossos professores. Eu vejo o Colum assim como uma escola pública que está sempre buscando, sempre questionando, sempre apresentando. Eu digo, não tem uma semana que eu não receba um pedido de um projeto, um pedido de alguma coisa para realizar, uma palestra para ser feita, uma visita para ser colocada. E, às vezes, tem que dizer não com o coração partido, porque a gente também precisa de estar na sala de aula com os alunos para poder dinamizar certos conteúdos, sistematizar certos conteúdos, para poder dar a eles a qualidade na pesquisa, a qualidade na busca, dar a eles a autonomia necessária. Eu entendo que uma escola que tem um quadro de professores como nós temos, e, mas, acima de tudo, tem um quadro de professores que sabe dar responsabilidades aos seus alunos, que sabe que ele não é o professor, mas ele é alguém que está para auxiliar o aluno no seu processo de aprendizagem, porque ninguém ensina ninguém. Para aprender é preciso ter um ato de desejo. Então, eu entendo que o Colum desperta esse desejo, tá certo? Desperta esse desejo no aluno, na vontade de aprender, no querer aprender. E é esse despertar do desejo que pode fazer qualquer escola pública, não só o Colum, mas qualquer escola pública, como sendo uma escola de qualidade. A gente não pode fazer do nosso aluno coitado, quer dizer assim, é coitado, é pobre, é filho de pobre, é da periferia. Se a gente fizer isso, nós vamos continuar reproduzindo uma sociedade que, para a elite, reproduz os melhores cargos, as melhores funções, os melhores espaços, e para o pobre é sempre a função de ser aquele que recebe a chibata, né? Que está na condição do escravizado, do subordinado, de tudo isso. Então, eu penso que a escola pública ela precisa se desafiar nesse sentido, né? De propor um ensino de qualidade, mas, acima de tudo, fazer com que o aluno seja protagonista do seu processo de ensino-aprendizagem, que ele se sinta desafiado, que ele se sinta à vontade de estar na escola, porque um aluno que não ama a sua escola também, ele não aprende nessa escola, né? Ele precisa amar, ele precisa respeitar, ele precisa encontrar nela o espaço onde ele possa realizar seus desejos, né? Então, eu penso que o Colum, acima de tudo, tem despertado isso, né? O desejo de querer aprender, não só nos nossos alunos, mas também nos nossos professores. Excelente. E nesse desejo de querer aprender, né? A UNHB também tem algo que eu acho fascinante, que é um banco de planos de aula. Um banco de planos de aula absolutamente originais, inquietantes, reflexivos. E aí, Inácio, você, né, poderia nos dizer que banco de plano de aulas é esse? O que é esse banco dentro, né, da UNHB?
Sim, muito bem lembrado, Marise. A Olimpíada ela também promove cursos de formação para os professores ao longo do ano. E esses cursos de formação, eles têm como atividades, principalmente como atividade final, para que o professor ou a professora conclua o curso, ele precisa entregar um plano de aula no modelo ONHB. O que é o modelo ONHB? É uma forma de trabalho que envolva documentação em sala de aula, que trabalhe com música, que trabalhe com imagens, que trabalhe com diferentes modalidades de fonte, trazendo isso para a sala de aula e colocando os alunos para pensar a partir daqueles vestígios que são apresentados. Então, todos esses planos de aula que são entregues pelos professores, que são examinados pela organização, devolvidos com observações e que os professores refazem e finalmente entregam a versão aprovada, todos eles estão disponíveis para nós, professores, no site da Olimpíada. Então, você pode utilizar a ferramenta de busca, por exemplo, ditadura militar. Você joga essa palavra-chave e você vai encontrar vários planos de aula lá, já tudo prontinho, com os sites, as fontes, as músicas, tudo para você trabalhar a partir dessa perspectiva. Você pode adaptar, você pode criar uma coisa nova, mas você tem já um ponto de partida. E você pode também utilizar as produções dos alunos na Olimpíada de História. Elas também, muitas delas, principalmente aquelas que mais se destacaram, né, que foram mais elogiadas, as tarefas, que são as grandes tarefas da Olimpíada, elas também são disponibilizadas lá. Na Olimpíada de 2019, as equipes foram desafiadas a fazer um capítulo de livro didático sobre um personagem desconhecido na história do seu estado, da sua região. E as equipes fizeram. Aqui no Colón nós tivemos equipes que fizeram um capítulo sobre Manuel da Conceição, Maria Firmina. Trouxeram personagens pouco conhecidos no cenário nacional. E todo esse material também está lá disponível. Então a gente pode fazer essa busca. Isso é interessante porque a gente vê da parte da organização essa intenção também de dialogar com os professores, né? De colaborar para esse processo de formação. E eu, inclusive, tenho a convicção de que quando a Olimpíada forma equipes que envolvem 3 estudantes e o professor, é porque ela quer também, intencionalmente, ela quer também incidir sobre esse processo formativo, porque os alunos não acreditam, mas para nós, professores, a gente aprende talvez até mais do que eles, né? Porque a gente tem contato com pesquisas, com materiais que muitas vezes a gente desconhece porque não são do nosso, digamos assim, da nossa especialidade, né? Então a gente tem contato com materiais muito diferentes e tal. E eu acredito que a organização também tenha levado isso em conta, o fato de que a própria participação coloca também a gente em movimento, no sentido dessa formação que está sempre acontecendo, que está sempre se atualizando. Nossa, e é isso. Até para os nossos estudantes e mesmo para os professores que já estão em sala de aula, eu acho que uma visita ao banco de planos de aula da ONHB também podem servir, né, de grande inspiração para a gente poder mexer esse ensino, né, esse ensino e aprendizagem de uma forma que a gente tenha mais, né, elementos reflexivos e que nos levem, né, a um aprendizado histórico que se interligue verdadeiramente com o conhecimento histórico e alcance aquilo que Orne Nielsen sempre nos mostrou, que é, acima de tudo, a consciência histórica, né? E, por fim, eu queria, então, passar para Tiago com um outro ponto que eu fico pensando bastante, que, via de regra, a gente tem, né, a informação de que os estudantes não gostam de história. Mas a UNHB parece nos mostrar uma coisa completamente diferente, né, Thiago? Como que você vê a ONHB, né? A ONHB para esses estudantes e mais,
estudantes buscam a ONHB no Colum? Eu costumo dizer que não existe estudante que não goste de história. Eu acho que existe o estudante que não foi estimulado a gostar, né? Eu penso muito por essa lógica do estímulo, porque o perfil do estudante do Colum que se engaja nas atividades de projetos que a gente realiza na escola é o mais diversificado possível. Nós temos desde aqueles estudantes que estão, sei lá, com o Inácio desde o primeiro ano participando e hoje estão lá no terceiro ano e estão novamente tentando aí uma classificação para a final, como a gente tem estudante que chegou na escola esse ano, né, e que se mobilizou, se engajou, correu atrás, formou a equipe que está participando, né, e são estudantes que tiveram um contato muito pequeno do ponto de vista do ano letivo, porque tão logo a gente começou as atividades em sala de aula, chegou o link das inscrições e a galera se mobilizou e fez, né? Então, assim, a gente tem estudantes com os perfis mais diversificados, inclusive estudantes que dizem realmente que não tem muita afinidade com a história, mas que estão ali buscando, né? Eu acho que a gente precisa realmente nos colocar no lugar de quem está aqui para estimular, né? Para instigar, para desafiar, para fazer com que essa roda gire, porque isso que faz com que os estudantes realmente tenham um aprendizado significativo, né? A gente está ali nesse papel também de mediador, né? De fazê-los entender que são seres históricos e que eles precisam se colocar dentro desse processo. Então, a gente tem estudante que realmente tem muita afinidade, mas a gente tem aquele estudante que, de repente, identificou uma dificuldade ali, numa compreensão de algum tipo de objetivo dentro do ponto de vista do ensino de história, do aprendizado de história, e que se mobilizou para participar, né? Talvez para tentar aprender um pouquinho mais, né? Mas eu acredito que a gente está ali com um público o mais plural possível, né? E isso também é um desafio para a gente, eu acho que acaba servindo também de motivação. Então, gente, a gente está quase chegando aqui no nosso horário, né? Queria agradecer a participação de todos. Também chamar a atenção que é o meu primeiro ano nas Olimpíadas, já cheguei trabalhando mais ou menos um mês, né, no Colum, e o Inácio e o Thiago me convocaram para orientar 2 equipes, e eu estou muito feliz porque eu só sabia das Olimpíadas também por cima, e agora tá dentro da competição é uma outra coisa, né, então realmente concordo com tudo, o que o Paulo Sérgio, o professor Inácio, o professor Thiago comentaram, porque realmente é uma experiência única, né, e agora ter essa parceria com a UFMA e com a professora Marise, mostra mais ainda para a gente essa importância, né, da parceria entre a universidade e a educação básica pública. A gente tem aprendido demais, né? Nós aprendemos com os alunos aprendem com a gente, mas acho que realmente essa troca acaba sendo muito mais prazerosa para a gente. E o tempo todo a gente está tentando auxiliar, fazendo reuniões com os co-orientadores, é uma outra forma de aprender história, né, e de vivenciar essas questões ao longo do tempo, né? Então, a professora Marise também queria deixar aqui demarcado, que foi a Marise que procurou a gente dar um pulo para poder fazer esse programa, né? Para publicizar mais ainda a UNHB e como o Colum está sendo esse espaço, né, de destaque, mas como o Thiago comentou, não é somente o Colum que está escrito aqui no Maranhão, gente. A gente tem milhares de escolas, tanto aqui na capital como no interior. Inclusive, por conta dessa participação da UFMA, a Marise também convocou, né, ex-alunos do interior que estão agora trabalhando, então é uma felicidade para a gente estar fazendo essas trocas, né, os alunos da graduação concluindo o curso e estão agora nessa formação continuada a partir da UNHB e estimulando os alunos do interior. Então, o pessoal está super engajado com a gente e a gente espera que realmente seja uma forma de divulgar mais ainda a UNHB aqui no estado, né? Porque essa participação é muito importante em nível nacional,
tá? Eu queria destacar também aqui que o chat, ele teve muita participação do pessoal do Polo de Urbano Santos, também temos colegas de Instituto Federal, né, e também do Prof. História, acompanhando aqui a nossa conversa. A Adriana chegou a perguntar se a UNHB era online ou presencial, mas o Inácio já colocou no chat aqui que ela tem uma parte, boa parte dela é online, apenas a última etapa é presencial. Então, acho bom a gente também destacar isso, né? E como a gente não tem mais perguntas, eu acho que eu vou finalizando, né? Realmente agradecer a participação da professora Marise, né? O incentivo dela da gente fazer esse programa, e é isso que a gente espera dos nossos associados e associadas, que vejam História Viva como uma parceria, como uma forma de divulgação, e que coloque a gente muito mais próximo, né? E fazendo essa ponte entre ensino, pesquisa e extensão. A gente também quer agradecer aqui a parceria com a Agência Tambor e a todos vocês que acompanharam ao vivo, que ainda vão ver essa gravação. A gente reforça, então, que a AMPU é uma associação sem fins lucrativos que milita para a propagação da pesquisa e ensino da história. E por isso a gente precisa do seu apoio. Filie-se à AMPU, nos acompanhe em nossas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook e Instagram. É só colocar @ampumaranhão ou pelo nosso e-mail, ampuh2020@gmail.com. Falem conosco, enviem ideias, sugestões, críticas. Nós somos uma gestão democrática e estamos na luta pelo fortalecimento da nossa classe historiadora. Nós precisamos também conhecer a nossa comunidade de pesquisadores aqui do Estado. Por isso, compartilhe suas ideias e nos apoie. Por fim, queria lembrar para vocês que estamos ainda com as inscrições abertas para o nosso encontro regional. Gente, as inscrições para comunicação oral vão acabar amanhã, não vai ter mais prazo de prorrogação, tá? E essas comunicações orais podem ser submetidas para 31 simpósios temáticos. Gente, nós tivemos muitas inscrições, é uma das maiores AMPUs que vai acontecer, né? A gente pensa que é muito reflexo da pandemia, mas que também é essa necessidade que as pessoas têm de compartilhar os seus trabalhos, de divulgar. Então, a gente está prezando cada vez mais esses momentos presenciais. Recebemos muitas solicitações para ser online? Recebemos, mas infelizmente, né, acho que a gente tem destacado muito isso também. Nosso evento não tem auxílio de nenhum tipo de edital. Nós estamos recebendo o valor das inscrições e colocando esse valor para garantir a efetivação desse evento, tá, gente? E também estamos recebendo a partir do pagamento das anuidades e das associações, tudo nós estamos revertendo para garantir esse evento. Então, assim, a gente precisa do dinheiro para garantir o evento. E é um evento que vai ser enorme, como eu disse, 31 simpósios. Amanhã vão começar as inscrições também para mini cursos, tá? Vão ser, se eu não me engano, 15 mini cursos que vocês vão ter aí disponibilidade para fazer em 3 dias de evento, porque nosso evento será em Caxias, tá? No interior do Maranhão, durante os dias 17, 18 e 19 de julho. O Carlos até colocou aí para gente o site do evento, tá bom? Que vocês podem ver as orientações para a submissão de comunicação oral. E em breve nós vamos também disponibilizar, mais uma vez, as inscrições para ouvintes e as inscrições para minicurso, tá bom, gente? Vem participar com a gente desse evento maravilhoso que vai acontecer em julho, 17, 18 e 19 de julho, lá em Caxias. O nosso evento tem como tema História e Relações Étnico-Raciais, por uma educação antirracista. E nós buscamos promover espaços de debate, diálogo e reflexão sobre a importância do trabalho educativo com as relações étnico-raciais, enfatizando os desafios constantes e como a história é uma importante ferramenta para auxiliar nessa luta. A gente montou uma programação incrível para a nossa comunidade historiadora, com importantes palestrantes que vocês já podem conferir lá no site pela aba de programação, tá? Então visite o nosso site e faça lá e veja lá a descrição dos nossos simpósios, porque, como eu disse, 31 simpósios, tem simpósio desde de Idade Média
até contemporânea, tá, gente? Você vai conseguir encaixar o seu trabalho em qualquer um desses simpósios. Então é isso. A gente queria agradecer, né? E a História Viva volta próximo mês com uma nova programação. Não sei se os nossos participantes aqui querem dar uma palavra final, se despedir. Quer, Marise? Tiago, Nácio, Paulo? Agradecer demais essa oportunidade, né? Dizer que eu estou absolutamente apaixonada pela ONHB e mais apaixonada ainda pelo Colum e pela forma como vocês conduzem o ensino e aprendizado nesse colégio universitário tão importante para nós. Passo a palavra agora aos colegas, a Paulo, a Inácio e a Tiago. Só queria agradecer a Raíssa pelo convite, mais uma vez pelo programa, a professora Marise pelo entusiasmo, pela alegria de nos receber sempre, né, de nos auxiliar, e aos colegas professores Tiago e Inácio pela parceria, pelo trabalho que a gente faz. A gente, digamos assim, briga, mas a gente se gosta, não é isso, crianças? Quando é preciso dizer, a gente diz, mas não precisa escutar, a gente escuta, mas, acima de tudo, a gente tem um trabalho de parceria que nenhum deixa o outro na mão quando precisa ser feito, tá certo? E dizer aos caros ouvintes que o Colum é isso, tá certo? Essa escola bela e boa. Eu também quero agradecer Marise pela condução, agradecer Raíssa pela parceria aí da Rádio Tambor e da Ampul, agradecer meus colegas, amigos, Tiago, Paulo, Raíssa, Marise, todos que estão aqui, agradecer aos nossos alunos que estão inscritos na UNHB, estão participando, e também aos co-orientadores, né, os que estão nos auxiliando nesse processo de orientação. Muito obrigado a vocês também. E obrigado àqueles que nos acompanharam e que vão nos acompanhar posteriormente. Eu queria também agradecer, né, a todos que estiveram aqui vendo ao vivo esse programa, agradecer a Marise pela condução e pelo empenho e sempre a forma cativante como ela trabalha junto com a gente, né, empolgando a gente, a Raíssa pela condução também, pela proposta do programa, e dizer que eu estou aqui torcendo para que todas as nossas equipes, né, cheguem até a final e que Paulo consiga aí um avião para levar a gente para Campinas. Tá certo, gente? É isso, gente. Muito obrigada e até a próxima. Boa noite.